E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Feliz 2026, primeiro vídeo que eu tô gravando em 2026, hoje, dia 12 de janeiro. Vamos lá, tá? Vou pegar carona num assunto que está totalmente em pauta aí, que é a tributação das altas rendas, tributação dos dividendos, imposto de renda mínimo, que foi a Lei 15.270 que saiu aí ao final de 2025. Gerou uma demanda enorme com relação às atas de distribuição dos dividendos, que essas atas foram protocoladas agora até 31/12, né? Tem uma discussão, tem gente que está protocolando até agora aí, em razão de uma liminar, enfim, a questão da tributação do estoque de lucros. E essa questão do imposto de renda mínimo, né, a tributação de 10%, que é um imposto residual, isso vai ser assunto do ano inteiro, tá, pessoal? Porque é um assunto novo, né? Agora, em janeiro, em tese, para quem distribuir mais de 50 mil reais, né, de lucro, por exemplo, quem não fez a ata, né, já estaria obrigado a fazer a retenção. Tem uma questão aí que precisa ser melhor entendida, né, e discutida, que é com relação à soma de todas as rendas, né? Eu percebo que muitas pessoas não entenderam ainda que isso é um imposto mínimo, um imposto residual. Você vai, soma tudo, exclui aquilo, né? Você soma tudo, né, com exceção daquilo que foi excetuado pela lei, aposentadoria, poupança, ganhos de capital, doações, etc. E uma vez definida a base de cálculo, você deduz o imposto pago de outras rendas e aí chega na base de cálculo do imposto de renda mínima. Então esse é um assunto que vai ser tratado o ano inteiro. Mas o que já surgiu ano passado, que já vinha sendo discutido ano passado, são as alternativas, né, para que se minimize ou se evite esse imposto de renda mínima. Então tinha muita gente falando, olha, só o imposto que só incide quando da entrega dos recursos para a pessoa física, vamos deixar o dinheiro na pessoa jurídica, enquanto estiver na pessoa jurídica, não tem tributação. E isso é verdade, tá? Mas o ponto, e aí é o que eu achei interessante de chamar a atenção aqui, por isso que eu quis gravar esse vídeo, esse conteúdo, é a questão da tributação das aplicações financeiras nas pessoas jurídicas, tá? É assim, esse não é um assunto novo, não é uma questão nova, essa não é uma questão nova, mas fato é que os juros de aplicação financeira oferidos por pessoas jurídicas, com exceção daquelas empresas do Simples Nacional, ou seja, juros de aplicação financeira oferidos pelas empresas do lucro real ou lucro presumido, tem, no mínimo, a tributação de 34% sobre esses juros, tá? Por se tratarem de receitas financeiras ou outras receitas no lucro presumido, né? Então, às vezes a pessoa está atrás de uma alternativa para, eu vou deixar o dinheiro lá. Tudo bem, mas você vai pagar mais sobre os juros. E em algum momento no futuro, você vai tributar isso quando entregar para a pessoa física, porque isso não ficaria na empresa para sempre, né? Então, você está encarecendo a tributação da aplicação financeira numa empresa do lucro real ou lucro presumido. No real ainda teria a questão do PIS e COFINS, né, sobre a receita financeira. E aí outra questão que eu também tenho visto e que as pessoas precisam tomar cuidado, então tá, então eu vou deixar o dinheiro lá e vou fazer com que a empresa arque com todos os meus gastos pessoais. Outro problema, né, porque o fisco vai entender que isso é um prolabore indireto, e aí aquilo que era para ser tributado em 10 pode ser tributado como um prolabore, que é muito mais caro, né? 27,5 na pessoa física, mais o INSS do prolabore, enfim. Então veja, gente, a gente está diante de uma situação nova, né? Isso, com certeza, esse ano de 2026 a gente vai passar o ano inteiro conversando sobre isso, mas tenham muito cuidado com as alternativas aí que parecem milagrosas ou muito fáceis e que no final podem gerar um problema, um risco, uma contingência ou até uma tributação maior, tá? Quem quiser falar sobre o assunto e entender o caso a caso, as alternativas, dar uma estimada aí no imposto de renda mínimo e conversar especificamente sobre um caso, eu queria saber do meu aqui, como é que é, o que eu posso fazer, qual é o planejamento que cabe aqui. Eu sempre deixo os meus contatos no vídeo, é só falar comigo no WhatsApp, vai falar diretamente comigo, a gente entende e estuda o caso aí, tá? Peço para vocês curtirem, compartilharem aqui o nosso conteúdo, para a gente chegar a maior quantidade de pessoas. Beleza, pessoal? Sou o Alexandre, um grande abraço.